Gente, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o uso terapêutico do hormônio do crescimento em humanos é feito há 62 anos já, sabia? E com efeitos biológicos indiscutíveis. Para falar sobre esse assunto aqui está o endocrinologista. Mandar um beijo agora, né, doutor? Tudo bem, doutor Claudete? Regis, tudo bem? Prazer vê-lo, viu? Prazer estar aqui. Doutor Regis Salgado, pegou chuva, doutor? Peguei. Tá chovendo em São Paulo? Tá chovendo. São Paulo tá um horror, né, Claudete? Tá Mas tudo muito trânsito. Você sabe que agora, todo mundo... São Paulo é a cidade que mais chove no Brasil e ninguém sabe dirigir na chuva, né? Ah, é difícil, É né? terrível. É muito difícil. E também, com maior incidência de raios. Estamos bem por lá, né? Olha, você falou dos dois sanduíches. Os dois são fantásticos. Eu já comi os dois, eu posso te falar. São bons, São né? bons. O do Estadão é perfeito. Perfeito. Também. Agora vamos falar sobre o hormônio do crescimento com um endócrino, né? Que é o Dr. Regis, então. O hormônio do crescimento é usado para emagrecer? Não, tem nada a ver. Pois é. Ou ele é para crescer? Não, na verdade, ele é um dos principais hormônios do nosso organismo, porque na fase de infância, ele faz todo o processo de formação do nosso órgão na parte de crescimento. É ele. É ele. Só que na fase adulta, ele junto com a testosterona, ele faz todo o processo de regeneração dos nossos tecidos. Então ele é um hormônio que a vida inteira Tem a sua função. ele tem função e tem função. Existe, né, algumas pessoas que acabaram usando o hormônio de crescimento para ganhar massa muscular, para poder emagrecer Porque ele já também. foi aclamado, já foi criticado, mas está sempre aí. Como eu falei, há 62 anos. Mas né? assim, ele é um hormônio muito importante dentro do nosso sistema, dentro do nosso metabolismo, porém, o uso indiscriminado dele pode trazer problemas e problemas grandes para o organismo. Que tipos de problemas? Ele pode até, como ele é um hormônio que é basicamente um hormônio que faz crescer as coisas, se você, vamos supor, você vai usar para emagrecer ou para ganhar massa muscular, como teve uma época que todo mundo se aplicava. Se você tiver algum tumor que está ali paradinho ou alguma coisa que ainda não se desenvolveu, você contribui para o aumento desse tumor. Faz crescer também. Faz crescer também. E aí a coisa pode ficar muito séria. Eu lembro de um caso que aconteceu isso há uns 8, 9 anos atrás, de uma mulher de 40 anos que resolveu tomar hormônio de crescimento porque o professor da academia achou que ela deveria. E ela estava... Para ganhar massa muscular. Para emagrecer. Porque, pelo que eu sabia, assim, não sei se estou errada, mas na época era para o braço ficar torneado nas Isso, mulheres, né? exato. Para ficar com o corpo mais torneado, mais durinho, sem gordura. E o que aconteceu com ela? E aí o que aconteceu é que ela tinha umas células no ovário que estavam se reproduzindo de forma errada, que provavelmente o organismo dela eliminaria. O hormônio do crescimento ativou esse processo, espalhou câncer pelo corpo todo, viveu 6 meses. Quer dizer, então, existe este problema com o GH. Existe aplicação correta. Correta, existe indicação. Né? Ainda hoje se usa com esse propósito? Sim, ainda hoje se usa. Existem algumas doenças, né, Claudete? Como toda glândula, eu tenho a parte de aumento e a parte de diminuição. Né? O grande problema é que alguns problemas... Existe uma doença chamada síndrome de Turner, que só dá em mulher, tá? E eu só consigo fazer diagnóstico dessa doença na adolescência. E o que ele causa? Nanismo, ou seja, a mulher não cresce, os órgãos genitais não se desenvolvem, você entendeu? Então, nesse caso, eu presenciei, eu tenho que fazer a utilização desse hormônio para poder fazer com que essa mulher se desenvolva, porque senão ela vai ficar muito pequenininha. E existe o nanismo, que é uma outra condição também, que é uma deficiência de produção desse hormônio, que também tem indicação, e aí tanto faz para homem como para mulher, que tem como aumentar o tamanho. Precisa administrar. É preciso injetar. Ele tem a sua administração, exatamente, desde que correta, desde é uma que boa coisa. Necessária, como todos os hormônios. Tá. Agora, o GH tem sido usado indiscriminadamente, Sim. infelizmente, não só por médicos. Exatamente. Por curiosos. Por curiosos, que é o pior, ainda, né? Exatamente. Né? E você, na ânsia de emagrecer, vai procurar, às vezes, um curioso, são tratamentos caros. Normalmente, a pessoa perde peso, né? Perde, porque mas pode perder a vida também. Pode perder a vida. Né? Melhor porque sabe o que acontece, Claudete? O problema do hormônio do crescimento é que, assim, ele é sintetizado por uma glândula chamada hipófise. Se eu não me engano, a gente tem uma imagem, uma foto, né? nós vamos mostrar. Isso, olha lá, tá vendo? Então, lá em cima eu tenho um negócio chamado hipotálamo, que é exatamente o quê? Uma região do cérebro
que estimula aquela glândula ali do meio chamada hipófise. Tá? A hipófise, qual é a função da hipófise? Ela produz todos os hormônios de Onde que está a hipófise aí? Tem como colocar na tela maior, Claudete? Tem, mas você não quer mostrar aqui? Posso mostrar aqui, mais fácil. Ó, aqui é a hipófise. Tá? Essa? Antigamente chamava-se glândula pituitária, mas na verdade também de outro nome, isso é hipófise. É a hipófise. A hipófise. Ela fica onde? Ela fica atrás dos olhos. É uma glândula do tamanho de um grão de feijão. Tá? Ela é E o que ela está responsável. fazendo atrás dos olhos? Ela que engorda e emagrece? É ela que engorda e emagrece. O que acontece com essa glândula? Ela produz o GH, ela produz um outro hormônio chamado prolactina, que estimula a lactação. Sim. Ela produz todos os hormônios de estimulação das outras glândulas. Fígado, pâncreas, rins, suprarrenal, ovário, testículo, tireoide, é daqui que sai. O tal do TSH da tireoide é daqui que sai. Então, algumas alterações... Parece uma cebola. Na verdade é um grãozinho de feijão. Existe uma doença chamada acromegalia, ou muita gente conhece como gigantismo, tá? Que é aquela pessoa grande que acaba tendo um nariz muito largo, as mãos compridas, os pés compridos, que é provocado por um tumor nessa glândula chamada adenoma de hipófise. Durante a gestação? Não. Ele nasce e desenvolve esse tumor. Normalmente, quando o tumor é muito grande, você às vezes precisa recorrer a uma cirurgia. Mas existem condições que você consegue regredir esse adenoma com um remédio via oral, com medicação via oral. E uma coisa interessante, Claudete... Mas a pessoa para de crescer? Para de crescer. E o nanismo? O nanismo ao contrário. Se não estiver funcionando, ativa eu e tenho a que pessoa ativar. cresce. Aí é uma condição de baixa produção do GH. Tá? Existe uma outra condição que algumas outras doenças que são causadas aqui, ó, na hipófise, no cérebro, no hipotálamo, tá? Aqui é o cérebro, gente, aqui é o cérebro. Essa região onde estimula é onde causa a maioria dos tumores aqui na hipófise. Então, tem algumas doenças que são de fundo hipotalâmico, ou seja, ela vem daqui e não necessariamente daqui da Mas, de qualquer hipófise. maneira, vai afetar a hipófise. Que vai mandar para outro órgão. Então, assim, o hipotireoidismo acaba sendo uma deficiência na estimulação que essa hipófise está fazendo na tireoide. O hipogonadismo, que isso tanto dá no homem como na mulher, que não consegue ativar nem ovário nem testículo. No caso da síndrome de Turner, que é uma coisa bem frequente em mulheres, ela é uma doença que afeta os cromossomos femininos da mulher, então ela não se desenvolve. Quer dizer, até órgãos reprodutores tanto masculinos como femininos, são afetados pela hipófise. E qual o papel do hormônio do crescimento, ou seja, o GH? O GH é um dos hormônios produzidos pela hipófise e ele faz exatamente a ativação desse sistema todo. E quando eu dou o hormônio GH, aplico, né, o hormônio GH, eu estou, na verdade, fazendo o papel da hipófise. Eu estou fazendo o papel da hipófise. Mas ela não produz a quantidade correta. Tal? Esse é o grande problema. Então, vamos sentar, vamos falar disso. Injetar mais GH pode ser perigoso exatamente por isso? Exatamente por isso. Não devemos esquecer, basicamente, que o GH é hormônio de crescimento. E ele, como eu te falei, ele entra como um papel de regeneração, mas a função dele é estimular o crescimento. Okay. Então, quando eu pego uma situação que eu estou aumentando demais a dosagem dele no meu sangue, eu começo a aumentar tudo. Muitas possibilidades de alteração todo o meu metabolismo. Perguntas, doutor. Vamos ver? Vamos lá. As perguntas do nosso público, então. Roseni, boa tarde, Cláudia. Oi, Rô. Existe alguma doença que venha interromper o desenvolvimento do hormônio do crescimento? Ela é de Salvador, Axé, Bahia. Beijo. Existem as doenças hipotalâmicas, como eu disse, né? Às vezes, tumores cerebrais podem acontecer isso. Às vezes, tumores na própria hipófise pode desencadear uma deficiência na produção desse hormônio. Para saber, assim, mãe, né? Se vê que o filho não cresce, que a mãe sempre olha para o filho da vizinha, claro, né? Mas é lógico, tem gente que cresce mais, tem gente que cresce menos. Mas se a mãe sente, se ela tiver desconfiada de alguma coisa, procurando o médico, né, indicação adequada, a criança pode fazer uso disso para vir a crescer naquele tempo correto? Pode? Pode. Olha, funciona? Funciona. Tá. Só para você ter ideia, existe o nanismo, que é um dos tipos de alterações hipotalâmicas não hipofisárias,
Tá. que causa uma diminuição no processo de geração ou de fabricação do GH. E o que acaba acontecendo? Porque o GH está diretamente ligado ao metabolismo ósseo. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Ele não consegue fazer o crescimento ósseo dessa criança, então ela começa a ter problemas de desenvolvimento. Mas aí entra o endocrinologista, Entra o endocrinologista. Então, na aplicação. Aí, o que vai ser feito normalmente como exame? Tá? Primeiro, dosar o GH. Primeiro ponto, tem que dosar o GH. Segundo ponto, fazer uma radiografia do punho para ver se já acabou o crescimento, porque normalmente assim, até os 10, 11 anos, ocorre a solda à cartilagem nos ossos do punho. Então, enquanto eu tiver cartilagem sobrando, enquanto eu tiver espaço de crescimento, eu consigo fazer essa criança crescer. A partir do momento que eu tiver o meu punho soldado, ou seja, ele não tem mais espaço de crescimento, nem o GH eu consigo mudar. Não adianta. Não então, adianta mais. Tem uma idade correta. O ideal é assim, perceber um hipodesenvolvimento nessa criança. Ah, tem aqui, peraí, ó. A gente está perguntando isso. Boa tarde, qual a idade para iniciar o hormônio de crescimento em crianças que não cresceram o ideal para a idade? Olha, ideal, 5 anos. 5 anos? 5 anos já... Mas aí já dá para saber? Já dá para saber, porque tem aquelas curvas, né, que o pediatra Agora, um pouquinho. utiliza. Se for filho de pai baixinho, mãe baixinha, baixinha. Família normalmente não muito alta, mesmo assim ela cresce com esse hormônio? Nesse caso tem uma genética que determinou isso, isso é genético, né? Ou seja, o meu código, o meu DNA, ele informa para as minhas células como vai ser o desenvolvimento dessa criança. Eu consigo aumentar um pouco, tipo 4 até 4 centímetros. Dá para aumentar? Dá para aumentar. Poxa, é um ganho. Mas a genética interfere. Agora, você pega, por exemplo, uma mulher alta com um pai normalmente alto também. Essa criança deveria ser alta. Mas às vezes ela não é. Com certeza tem alguma alteração aí, que aí sim é indicado um tratamento disso. Tratamento disso, injeção. Não tem outra forma de tomar GH, sempre injetado. Quer dizer, então, tem essa agravante também. Mas dá para fazer isso? Porque é melhorar. verdade. Eu, por exemplo, sou de uma família, minha mãe era alta, não muito, mas era meu pai, meus irmãos, tudo só eu que saí menorzinha. Tá vendo? Tive um problema nessa hipótese descrente. Não, aí, talvez, ou assim, naquele negócio. alguma coisa... Ninguém falou nada de hormônio de crescimento naquela época. Estou eu aqui com os meus saltos, que eu adoro. Bom, Milton, boa tarde, eu sou o Milton Henrique. Olha lá, Bahia em peso vendo a gente. Olha, que maravilha. Ei, que gostoso. Terra do acarajé. Que delícia! Do bolinho de estudante. E será que tá sol lá na Bahia hoje, né? Porque aqui tá machuca. Gostaria de saber sobre o hormônio do crescimento. Em quais alimentos posso encontrar? Nenhum. Não tem? Não tem. Não tem porque... De forma natural não se repõe? Não tem nada. Tem o bioidêntico? Nem Também com não, bioidêntico, nem bioidêntico. Não, na verdade não. Aliás, os bioidênticos que nós conseguimos sintetizar, a testosterona e o GH, que são hormônios de reprodução da planta também. GH não. A testosterona e o estrógeno, que são hormônios de reprodução da planta. Tá. Então, por isso que a gente consegue. A soja é riquíssima em estrógeno, exatamente. Não tem, Milton. Não tem. Nem com acarajé, nem com água de coco, nem com camarão, com nada. André, boa tarde. Opa. É agora, hein? Preparem-se. Boa tarde, Santa Receita! Aê, garota! Obrigada, equipe agradece. Meu filho tem 11 anos, a sua idade óssea é de 13 e também deu alteração nos exames hormônio fólico, acho que é isso, né? Isso, é o folículo estimulante. É folículo? Pode ser? O que pode ser, na verdade, desculpa, estou preocupada. Ele já entrou numa fase já de pré-adolescência, né? Embora ele não tenha, mas ele já está mudando o processo de maturação do corpo dele. Então ele está passando de criança para adolescente. Então, mas ele nessa tem idade fase óssea de 13. De 13, ainda tem 11. Não cresce mais. Não vai crescer mais. Assim, o homem ele acaba crescendo um pouco mais, até os 18 anos mais ou menos, a gente ainda consegue ter um crescimento. Mas assim, nessa idade, adiantaria eu entrar com GH para ele? Não.
Não. E esse hormônio? O folículo estimulante é o FSH, aquele lá que as mulheres dosam também. Ele mostra exatamente a função do ovário como do testículo. Então, é ele que está estimulando a testosterona. O que você falaria para essa mãe, então? Precisaria ver o tamanho dele, né? Porque o fato dele ter uma idade óssea de 13 anos e ele ter uma estatura compatível com 13 anos... Tá tudo bem. Tá tudo bem, não teria nenhum problema. O FSH, nessa idade, começa a aumentar. Isso aumenta tanto no homem como na mulher. É normal. É porque ela vai fazer toda a modificação da parte de reprodução do corpo. Entendi. Você entendeu? Então, eu tenho que aumentar o FSH, tenho que aumentar o LH também. Agora, então, eu queria te deixar aí um minutinho para você fechar esse assunto, doutor Regis, com as mães que estão preocupadas com isso, com as mulheres, com os homens que estão usando GH torto e à direita aí, cuidado, né? Esse alerta, ou em qualquer lugar. É endocrinologista que pode prescrever, pode indicar, pode ver se está faltando, se não está, se a criança vai crescer ou não é? Exatamente. Porque o que acontece, Claudete, que toda reposição hormonal é muito importante que, primeiro, tenha um critério do porquê estar sendo feito aquele trabalho. Eu tenho por hábito o seguinte, eu não prescrevo hormônio que não se precisa. Porque, de certa forma, eu vou bloquear por um tempo ou por uma forma definitiva a produção natural. Então, mas existem condições que a falta daquele hormônio é extremamente prejudicial. Então, nesse caso, temos que repor. Não façam reposição de GH. Existe uma substância que é um aminoácido chamado arginina, que é o produtor de GH do nosso organismo. Então, respondendo aquela pergunta lá atrás, né, existe algum alimento? Sim, um aminoácido chamado arginina. Tá? Ele é necessário para se produzir esse hormônio. Então, uma saída que eu vejo saudável seria aumentar um pouco mais a quantidade de arginina na alimentação para que o seu próprio organismo estimule a produção de GH. Agora, não esquecendo que GH é hormônio na fase adulta, que é necessário para a reparação do nosso sistema, assim como a testosterona também. Para a vida toda? Para a vida toda. Então, arginina. Arginina. E como que eu uso esse negócio? A arginina normalmente até é encontrado em algumas casas de suplemento para atleta, entendeu? Que é um aminoácido, é saudável, é uma proteína, na verdade. E que então, pode ser associado à alimentação, né? Pode ser associado à alimentação, natural de cuidar que é assim, eu estaria fornecendo o principal componente da fabricação do GH. Então, assim, eu estou me sentindo um pouco cansado, eu estou ganhando peso, porque o GH ele acaba interferindo também na formação de gordura. Então, aumentar um pouco a arginina e atividade física, porque na atividade física eu estimulo todo esse processo de formação hormonal. Tá certo, doutor. Obrigado pela presença e participação no programa. Vou deixar aqui os contatos. drregissalgado@gmail.com, tá aí no vídeo, para você se comunicar e mandar seus e-mails diretos aqui para o doutor Regis, né? Ou então, o telefone de contato, que é 11 São Paulo, código de área, 3562 1040. 3562 1040 para falar com o doutor Regis. Obrigado, doutor Regis. Obrigado, Claudete. Uma boa viagem de retorno. Um Muito beijo, obrigado. viu? Bom fim de tarde.